Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Vasco volta a campo para jogar a segunda partida com a equipe principal no Campeonato Carioca de 2023. O Vasco, que conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Estadual na última rodada diante da Portuguesa, vai voltar a campo nesta segunda-feira para duelar contra o Volta Redonda no estádio do Kleber Andrade, em Cariacica, às 20 horas, horário de Brasília. O clube deve ir a campo com a equipe com algumas alterações que serão realizadas pelo técnico Maurício Barbieri. O adversário, o Volta Redonda, vem embalado na competição e também busca uma vaga no G4 para se classificar para as semifinais. Neste atual momento, o Vasco está na sexta colocação da tabela da Taça Guanabara, com 5 pontos em 3 jogos que foram disputados. Algo que está garantido é que a base, que conseguiu a vitória na última rodada contra a Lusa por 2-0, será mantida e algumas alterações serão feitas, com alguns retornos e também com algumas saídas da equipe titular. A provável escalação do Vasco tem Ivan, Pumita Rodrigues, Robson, Léo e Lucas Piton no setor de defesa montado por Maurício Barbieri. No meio-campo, Zé Gabriel, Jair e Alex Teixeira firmam o trio central. Gabriel Peck, Figueiredo e também Pedro Raul são os 3 selecionados para o setor de ataque. Muitos devem ter sentido a ausência do meio-campista Nenê. Dessa vez, ele será poupado e não estará nesta partida, devido também a um desconforto que sentiu na panturrilha ainda no último jogo de rodada contra a Portuguesa. Assim, ele deve ficar de fora desta partida e Alex Teixeira aparece como seu substituto neste momento. O jogador, que recém renovou seu contrato, inicia mais uma temporada pelo Vasco e deve fazer agora a sua segunda partida oficial pelo Gigante da Colina em 2023. Ainda no último jogo, ele entrou ao decorrer do segundo tempo e também substituiu o meia Nenê naquela ocasião. Ele deve jogar mais como um meia central na criação de jogadas. Tanto o Vasco quanto o jogador ganham a expectativa que o seu rendimento possa ser maior do que foi na temporada passada. E ao decorrer do ano, o técnico Maurício Barbieri terá uma dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter. Isso porque o técnico agora tem 2 goleiros à sua disposição de altíssima qualidade, que estarão na disputa por uma vaga na meta Cruz Maltina durante o ano de 2023. O Vasco encerrou a temporada de 2022 com o dono de sua meta sendo Thiago Rodrigues. Para 2023, o clube mudou o total seu ideal e agora buscou goleiros no mercado da bola que pudessem chegar e assumirem a meta Cruz Maltina. O primeiro contratado foi o goleiro Ivan, junto ao Corinthians, em um contrato de empréstimo com opção de compra ao término deste vínculo. Até aqui, ele vem sendo o titular na meta vascaína e estreou ainda nos amistosos que ocorreram nos Estados Unidos. Porém, recentemente, o Vasco acertou a contratação de mais um outro goleiro, desta vez Léo Jardim, que também tem uma grande qualidade, e isso fez com que o Gigante da Colina contratasse ele para compor o elenco. Agora, Maurício Barbieri tem 2 opções para escalar na meta vascaína. E agora, a forte concorrência entre os novos arqueiros será justamente uma das grandes expectativas também dos torcedores vascaínos que acompanham o decorrer da temporada de 2023. Ambos os goleiros têm status de titular e por isso estarão duelando seus desempenhos para saber quem será o dono do gol durante o ano que se recém-iniciou. Ivan leva uma pequena vantagem inicial por ter disputado o início da pré-temporada também com o Vasco. Léo Jardim já realiza inclusive treinamentos juntamente com a equipe principal e deve estar pelo menos na lista dos relacionados a partir da próxima rodada contra o Resende, que acontece na quinta-feira.
De maneira anterior, o técnico Maurício Barbieri já havia comentado o fator de ter 2 bons goleiros à sua disposição para o ano de 2023. Ele afirmou que é uma dor de cabeça ótima e também tratou de elogiar o goleiro Ivan, que foi muito bem nos primeiros jogos com a camisa vascaína. E o Vasco, enfim, parece ter chegado a um acordo e um final feliz pela contratação do zagueiro argentino Anuel Capasso. Após pouco mais de um mês de conversa, isso mesmo, muitos entraves, idas e vindas entre os dois clubes, Vasco e Tucumã, finalmente conseguiram chegar a um acordo pela vinda do jogador de 26 anos para o Cruz Maltino em 2023. O Vasco contou com a ajuda do jogador, que tinha a vontade de se transferir para o Gigante da Colina, e isso pesou bastante na negociação. De acordo com valores informados, uma proposta de 1,3 milhões de dólares, ou cerca de pouco mais de 6 milhões de reais, foi enviada pelo Vasco. A expectativa é que ele possa chegar ainda no Rio de Janeiro nesta semana e iniciar os exames médicos e assinatura de contrato para posteriormente ser oficializado como novo jogador do Vasco para a temporada de 2023. Com mais esse nome riscado na lista de transferências, o Vasco agora dá um foco maior no meio de campo, onde quer contratar alguns jogadores, principalmente para a volância. Ainda falando neste assunto de volantes, o jornalista Jorge Nicola tratou de falar sobre um oferecimento que o Vasco teve em relação ao volante Bruno Henrique, que atualmente está no Al Ittihad da Arábia Saudita há cerca de 3 anos. No Brasil, ele tem passagens por Palmeiras e também Corinthians. Aos 33 anos de idade, o jogador tem cogitado uma volta ao futebol brasileiro, isso porque ele tem contrato apenas até junho com o clube saudita. Ele ainda não descartou um retorno ao futebol brasileiro, isso porque não sabe ainda qual será seu futuro, se irá renovar ou não com o clube saudita. Além dele, o empresário do jogador chileno, o Charles Arangues, confirmou a procura do Vasco em uma sondagem pela situação do atleta. O jogador também está em fim de contrato com o Bayer Leverkusen da Alemanha. Inclusive já recebeu o ok para negociar a sua ida para um outro clube para que ele possa assim atuar. A prioridade da equipe também é fortalecer o meio de campo e construir um setor bastante sólido, como é a cara dos times de Maurício Barbieri.